Alguma vez você já parou para pensar quanta energia perde ao contar, repetidas vezes, o que está acontecendo com você? Quantas vezes você repete seus problemas como se fossem parte da sua identidade? O que você diz não apenas informa o mundo, também te programa. Cada palavra que você usa molda sua mente, sua percepção e o seu destino. E se você não aprender a controlar o que sai da sua boca, acabará vivendo preso em uma história que você mesmo está escrevendo, mas sem perceber. Este não é um vídeo para você reclamar mais, é para te desafiar. Para que você feche a boca quando tudo o que tem para dizer te enfraquece. Para que você assuma o controle do seu discurso e com ele da sua vida. Porque não se trata de calar o que sente, e sim de parar de alimentar o que te limita. Antes de começar, escreva nos comentários esta frase: a partir de hoje, falo apenas para avançar. Sou estoico. Faça isso agora mesmo. Não é apenas um comentário, é uma declaração, uma ordem direta para a sua mente, porque o que você escreve, você repete, e o que você repete, você grava. Essa frase vai te ajudar a reprogramar seu cérebro, a assumir o controle das suas palavras e a viver com consciência. Escreva, e deixe isso selado no seu subconsciente. Número 1. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida. Pare de repetir a mesma história uma e outra vez, porque cada vez que você faz isso, está afiando ainda mais essa narrativa, está acreditando nela mais profundamente e se amarrando a ela. Não se trata de negar o que acontece com você, não se trata de reprimir, mas sim de ser consciente do poder que suas palavras têm para definir sua realidade. Quando você fala constantemente dos seus problemas, das suas carências, das suas feridas, você as faz crescer, lhes dá protagonismo, as transforma na sua identidade. E quando sua identidade gira em torno do que dói, do que falta, do que não está funcionando, é muito difícil conseguir avançar. Existem pessoas que não conseguem manter uma conversa sem trazer à tona seus problemas e no começo, claro, parece que fazem isso para desabafar, mas com o tempo percebe-se que se apaixonaram por essa história. Sentem-se especiais por sofrer, sentem-se validadas quando alguém as escuta e isso, mesmo que não admitam, vira uma dependência emocional. Cada palavra que repetem, cada queixa, cada história triste é uma reafirmação de sua zona de conforto. Porque se o problema sempre está lá fora, então não precisam mudar nada dentro. Mas, e se você fizesse o contrário, e se ao invés de repetir seus problemas, começasse a falar dos seus sonhos? E se contasse mais o que te inspira e menos o que te limita? E se mudasse sua história, você não precisa fingir que tudo está bem. Não se trata de ignorar suas emoções. Trata-se de elevar o seu nível de consciência e assumir que é você quem escolhe qual narrativa repetir. E a narrativa que você repete se torna sua realidade. Quando você se foca apenas no que dói, está cultivando uma mente de escassez, é como regar ervas daninhas todos os dias. Mas quando decide falar sobre o que te faz sentir vivo, o que te move, as ideias que acendem sua alma, então sua energia muda, suas conversas deixam de ser cansativas e tornam-se inspiradoras. Você começa a se ver de forma diferente, e isso é percebido por todos. Muitas vezes acreditamos que falar sobre nossos problemas nos torna mais reais, mais autênticos, mas na verdade muitas vezes fazemos isso para evitar a responsabilidade de agir. É muito mais fácil contar para todos que você está quebrado, estressado, no limite, do que fazer uma mudança de verdade. Porque uma mudança exige silêncio, introspecção e, acima de tudo, coerência. E isso assusta. Por isso é tão comum preencher vazios com palavras, mas se você realmente quer curar, crescer e avançar, terá que parar de contar e começar a viver. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro, a focar no que está sob nosso controle. E algo que sempre está sob seu controle é o seu discurso, interno e externo. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você repete todos os dias que sua vida é difícil, então ela será.
Mas se você decide falar a partir da força, mesmo estando no caos, sua mente começará a se alinhar com essa força. Comece a escolher suas palavras com mais cuidado. Não para impressionar ninguém, mas porque o que você diz se torna o que você acredita. E o que você acredita se torna o que você vive. Talvez você não possa mudar sua situação de um dia para o outro, mas pode mudar sua história, e isso tem um poder transformador. Quando você se concentra no que tem, no que pode fazer, no que te inspira, sua vida começa a abrir caminhos. Novas pessoas, novas oportunidades, novas ideias, tudo começa a se mover ao seu favor. Não porque a sorte mudou, mas porque você decidiu parar de dar tanto poder ao que te limita. Então pare de contar o que está acontecendo e comece a contar o que quer criar, e depois saia para viver isso. Número 2. As suas palavras ensinam os outros como devem te tratar. Não é apenas o que você diz, é como você diz. Cada conversa, cada resposta, cada mensagem que você envia está educando quem te rodeia sobre como devem te ver, te ouvir e se relacionar com você. Se você fala a partir de um lugar de insegurança, é muito provável que os outros também te vejam assim. Se você se expressa com queixas constantes, se descreve como alguém que não pode, que não sabe, que sempre tem problemas, os outros aprendem a te tratar como uma vítima. Mesmo sem perceber, suas palavras estão dando instruções. Existe uma diferença enorme entre alguém que se comunica com clareza e calma e alguém que fala sempre a partir do descontrole emocional, e isso não tem nada a ver com fingir. Não se trata de ocultar o que sente, mas de assumir o controle sobre como escolhe expressar-se. Se numa discussão você perde o controle, grita, ofende, reclama, está ensinando aos outros que com você tudo é caótico, que nos momentos de tensão não se pode contar com você. Mas se mesmo no meio do conflito, você consegue falar com firmeza, sem perder o respeito por si nem pelo outro, a percepção muda completamente. Perceba a diferença entre alguém que se trabalhou e alguém que reage desde a ferida. Não temos consciência do poder que nossa linguagem tem, não só para fora, mas também para dentro. Porque o que você diz sobre si, o que repete sobre sua história, sobre o que merece ou não merece, torna-se uma afirmação que os outros começam a acreditar. E pior, você também. Se você repete frases como "eu sempre erro", "eu sou complicado", "eu não sou suficiente", não só reforça isso dentro de você, mas também dá permissão aos outros para te enxergar assim. E se você não define o padrão de como devem te tratar, eles definirão por você, baseados naquilo que você demonstra. Fale com propósito, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando estiver irritado, porque as palavras que você usa nesses momentos são as que mais ensinam. Se você se expressa com respeito, firmeza e clareza nos momentos difíceis, os outros entenderão que sua energia não depende das circunstâncias. E isso gera confiança, gera respeito. Cuide do seu tom, do seu olhar, dos silêncios entre frases. Tudo comunica, e muitas vezes você comunica mais pelo como diz do que pelo que diz. Isso não significa que você precisa ser perfeito ou que não pode expressar vulnerabilidade. Pelo contrário, vulnerabilidade bem expressada cria conexão. Descontrole cria ruído. Escolha ser alguém que transforma os ambientes quando fala, não alguém que os contamina. O estoicismo nos lembra que o único controle real que temos é sobre nossos pensamentos e ações, e isso inclui nossas palavras. Marco Aurélio dizia que devemos falar apenas quando necessário e que nossas palavras devem ser suaves, porém firmes. Você não precisa gritar para ser respeitado, não precisa se impor. Só precisa ser coerente consigo mesmo e ter a força interna para escolher como se expressar, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. Quando isso se torna hábito, suas relações mudam, não porque os outros melhoram magicamente, mas porque você estabelece um novo padrão. Quando você se expressa com segurança e respeito, está enviando a mensagem de que esse é o nível esperado. E se alguém não pode te dar isso, vai se afastar sozinho. Você não precisará pedir respeito, sua presença o exigirá. Observe-se.
Escute como você fala de si, como reage quando algo não sai como quer, como se expressa sobre os outros. Cada palavra pode ser uma semente ou uma barreira. Você pode construir-se ou sabotar-se apenas abrindo a boca. Então fale como se suas palavras fossem um reflexo do seu valor, porque são, e os outros aprenderão com você, não pelo que você diz, mas pela forma como escolhe dizer. Número 3. Não compartilhe os detalhes sobre como você está melhorando sua vida. Não porque precise esconder o que faz, mas porque existe um poder real em proteger o que você está construindo. Quando você inicia um processo de mudança, esse terreno é frágil, é seu e você ainda está descobrindo. Nesse estágio, qualquer opinião externa pode te afetar mais do que imagina. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se a expõe cedo demais, corre o risco de que outros a enfraqueçam com suas dúvidas, críticas ou até mesmo com apoio aparentemente positivo. Porque sim, até os elogios podem te distrair se chegam cedo demais. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se a expõe cedo demais. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se a expõe cedo demais. Corre o risco de que outros a enfraqueçam com suas dúvidas, críticas ou até mesmo com apoio aparentemente positivo. Porque sim, até os elogios podem te distrair se chegam cedo demais. É tentador falar sobre tudo o que está fazendo para mudar sua vida, os novos hábitos que está cultivando, as decisões difíceis que está tomando, as feridas que está curando, porque contar tudo isso dá sensação de avanço, como se ao compartilhar você já tivesse conquistado algo. Mas não é assim. Falar do seu processo não é o mesmo que vivê-lo. Muitas vezes, quanto mais você fala, menos força interior mantém para continuar. A mudança real não precisa de testemunhas, precisa de compromisso. Além disso, nem todo mundo merece conhecer sua transformação. Nem todos saberão receber essa informação com respeito ou compreensão. Alguns usarão contra você, outros projetarão suas inseguranças e outros simplesmente não entenderão e não precisam entender, porque esse caminho é seu, sua luta, seu avanço, sua disciplina, seu silêncio. Quanto mais íntimo você mantém seu processo, mais força acumula, porque não está buscando aprovação, está buscando evolução. Quando você fala cedo demais sobre suas mudanças, a validação externa se torna uma recompensa prematura, e isso é perigoso. O elogio pode te fazer sentir que já chegou lá quando, na verdade, apenas deu o primeiro passo, e essa falsa sensação de conquista enfraquece o impulso. O verdadeiro crescimento exige humildade e paciência. Exige que você esteja tão focado no processo que não se importe se alguém vê ou não. Porque você está fazendo por si, não pelo espetáculo. O estoicismo nos ensina que não devemos mostrar nossas virtudes, devemos vivê-las. Epicteto dizia, não explique sua filosofia, viva-a. Isso resume tudo. Você não precisa justificar por que está mudando. Não precisa explicar seus novos hábitos nem suas decisões. Apenas faça o que precisa ser feito e deixe que os resultados falem por você quando estiverem prontos, não antes. Quando mantém seu processo privado, evita a pressão de expectativas externas. Você tem espaço para errar, ajustar, aprender, sem julgamento de ninguém. Isso é libertador. Você pode falhar sem se explicar. Pode testar novas estratégias sem medo de opinião alheia, porque ninguém está olhando. Apenas você consigo mesmo, e isso basta. Proteger seu processo é uma forma de respeitá-lo. É uma forma de honrar o que está construindo. Se você está aprendendo a se amar, não precisa anunciar. Se está deixando um vício, não precisa contar a todos. Se está trabalhando disciplina, espiritualidade, saúde, não precisa publicar. Apenas faça. Faça todos os dias. Faça mesmo que ninguém veja, porque o que você faz em silêncio ecoa na sua realidade. E esse eco, com o tempo, se torna um testemunho que não precisa de palavras. Guarde silêncio até que seu progresso se torne uma presença impossível de esconder. Porque quando a transformação é verdadeira, ela não precisa ser anunciada. Ela se nota, se sente e chega por si só. Então pare de contar cada passo.
Concentre-se em caminhar. O crescimento pessoal não é um espetáculo, é um ritual sagrado entre você e sua versão futura. Proteja-se, honre seu processo, continue. Número 4. Deixe que seus resultados falem por você. Porque no fim do dia, o que importa não é o que você diz que vai fazer, mas o que realmente faz. Existem muitas pessoas presas no discurso, nas intenções, nos planos grandiosos, mas que nunca chegam à execução. Falam sobre o que vão conquistar, sobre seus sonhos, metas, objetivos, mas os dias passam, os meses passam e tudo continua igual. Sabe por quê? Porque falar dá uma sensação falsa de avanço. Isso nos dá um pequeno pico de dopamina, como se estivéssemos mais perto da meta só por mencioná-la. A diferença entre quem constrói uma vida sólida e quem apenas imagina uma está no trabalho silencioso, aquele que ninguém vê, nas decisões que não são publicadas, na constância diária, sem aplausos. Quando você realmente se concentra em executar, melhorar, avançar, não precisa contar tudo o que está fazendo. Seus resultados começam a aparecer. Seu crescimento se torna visível, sem explicações. E aí acontece a magia, as pessoas começam a te respeitar não pelo que você diz, mas pelo que você se tornou. Você não está aqui para convencer ninguém do que vai conquistar. Não precisa anunciar cada passo. Na verdade, muitas vezes falar demais te enfraquece, porque quanto mais fala sobre planos, menos energia sobra para executá-los. E quando você anuncia seus objetivos ao mundo, cria pressão desnecessária e abre espaço para opiniões que nem sempre são úteis. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é ficar em silêncio, focar e aparecer um dia com o trabalho feito. Pare de buscar aprovação antes do resultado. Se você leva a sério o que está construindo, sabe que as palavras sobram. O que te diferencia não é falar, é fazer. Porque todos falam, poucos fazem. O estoicismo nos lembra que devemos focar apenas no que depende de nós, e nossas ações são a única coisa realmente sob nosso controle. Marco Aurélio dizia que o trabalho bem feito é prova suficiente do caráter. Você não precisa enfeitar suas intenções com frases bonitas. Faça seu trabalho, faça em silêncio e deixe que os resultados falem. Não se preocupe em mostrar ao mundo o quanto está trabalhando. O verdadeiro sucesso é cultivado no privado. É nos dias em que ninguém te aplaude que você constrói a base daquilo que um dia será impossível de ignorar. Se você quer respeito, comece com ações respeitáveis. Se quer ser visto como alguém confiável, comece cumprindo o que promete a si mesmo. O mundo está cheio de promessas vazias. Você pode ser exceção. E quando chegar o momento, e ele vai chegar, em que seus resultados falarem por você, você entenderá que nunca precisou anunciar nada. O silêncio foi seu maior aliado. Seu esforço nunca passou despercebido. Ele apenas estava amadurecendo. O respeito verdadeiro não se exige, se conquista com ações, com consistência, com resultados impossíveis de ignorar. Então fale menos, faça mais. E deixe que seu trabalho fale em seu nome. Número 5. Reescreva sua história, porque a forma como você fala de si mesmo não é apenas uma descrição, é uma declaração. Cada vez que você diz, eu sou assim ou isso sempre acontece comigo, você está traçando os limites da sua identidade. E se essa narrativa nasce da dor, do fracasso ou da frustração, então você viverá dentro desse molde, mesmo quando ele já não representa quem você é. O problema não é ter passado por momentos difíceis. O problema é permanecer preso a eles através das palavras que repete todos os dias. Sua história não está escrita em pedra. Você pode mudá-la. Pode decidir parar de falar de si como alguém quebrado, alguém que não consegue, alguém que sempre falha. Pode começar a usar uma linguagem que te projete para frente, porque quando você muda as palavras que usa para descrever sua vida, sua mente também começa a operar a partir de um novo lugar. Não se trata de ignorar seu passado, trata-se de parar de arrastá-lo como uma condenação. Você não é seus erros, você é aquilo que decide construir com eles.
Observe como fala de si quando erra. Você diz eu estrago tudo ou diz esta é uma oportunidade de aprender. O fato pode ser o mesmo, um erro, uma queda, um dia difícil, mas o impacto é completamente diferente dependendo da narrativa que escolhe construir. Suas palavras não apenas refletem sua visão do mundo, elas a alimentam. E se você fala constantemente a partir da dor, sua realidade se ajusta para confirmar essa história. Reescrever sua história começa com pequenas decisões. Quando você para de dizer sou impaciente e começa a dizer estou aprendendo a ter mais calma. Quando muda não posso por estou encontrando a maneira. Quando em vez de contar tudo o que deu errado, decide focar no que aprendeu. Não se trata de negar os fatos, e sim de dar a eles um novo significado. Um que te impulsione, não que te aprisione. A maior parte das pessoas não percebe que estão repetindo a mesma história todos os dias e fazem isso com tanta convicção que suas vidas se tornam uma repetição do mesmo roteiro. Mas se você ousa mudar o roteiro, tudo começa a se mover. Às vezes, tudo o que você precisa para desbloquear uma nova fase é trocar uma única palavra no seu diálogo interno. De não sou bom nisso para ainda não domino isso, mas estou evoluindo. Essa simples mudança pode ser o início de uma transformação profunda. O estoicismo ensina que não são os eventos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você interpreta, que determina sua experiência. Então, se você muda a interpretação, muda a emoção. Se muda a emoção, muda sua energia. E com uma nova energia, sua história começa a se reescrever, não apenas em palavras, mas em ações. Você não está condenado a viver dentro das etiquetas que criou para si em momentos de medo ou dor. Você pode se reinventar quantas vezes for necessário, mas para isso precisa parar de defender a história que te limita. Precisa parar de dizer, eu sempre fui assim, porque enquanto continuar preso a essa versão, estará bloqueando a versão que deseja se tornar. Comece hoje, observe como fala de si. Suas palavras constroem ou destroem, te empurram para a frente ou te prendem ao passado. Cada vez que abre a boca para falar sobre si mesmo, você está escolhendo uma direção. Fale como alguém que já está crescendo, como alguém que sabe que o passado não define o futuro, a menos que você permita. Sua história não precisa ser a mesma. Você tem a caneta na mão, então reescreva com força, com amor próprio, com visão. Que cada palavra seja um passo rumo à vida que você realmente merece. Porque essa vida não se constrói repetindo capítulos antigos. Ela nasce quando você tem coragem de escrever algo novo, todos os dias. Número 6. A disciplina na fala reflete disciplina interna. Não se trata apenas de dizer coisas bonitas ou escolher palavras elegantes. Trata-se de aprender a governar a si mesmo de dentro para fora. Porque quem não consegue controlar o que diz, não controla o que sente. E quem não controla o que sente, acaba escravo de seus impulsos. O que sai da sua boca é um espelho do que está acontecendo dentro de você. E muitas vezes esse caos interno aparece como crítica, como queixa, como reação impulsiva, mas também pode aparecer como silêncio consciente, como pausa inteligente, como a palavra certa no momento certo. Há quem justifique sua falta de filtro dizendo, eu sou assim, digo o que penso. Mas uma coisa é sinceridade, outra é descontrole. A sinceridade sem sabedoria é apenas ego disfarçado. Nem tudo o que você pensa precisa ser expresso imediatamente. Porque quando você fala a partir do impulso, não está se comunicando, está despejando emoções que ainda não sabe processar. E isso não constrói, isso destrói. A verdadeira força não está em gritar mais alto, está em saber calar quando necessário, em saber esperar a emoção passar antes de abrir a boca, em ter paciência para escolher palavras, não para manipular, mas para ser coerente. Quando você aprende a falar com calma, até no conflito, não apenas protege suas relações, mas fortalece seu caráter. Sua palavra começa a ter peso e os outros percebem. A linguagem não é apenas comunicação, é uma ferramenta de liderança interna. Se você não treina essa ferramenta, ela se volta contra você.
Palavras ditas sem pensar podem destruir vínculos que levaram anos para construir. Por isso, falar com disciplina não é limitação, é liberdade. Porque você não age a partir do caos, age a partir da consciência. E claro, é difícil, principalmente quando você está cansado, irritado ou ferido. É nesses momentos que a emoção tenta falar por você. Mas é aí, exatamente aí, onde se treina a verdadeira maestria. Não quando tudo está tranquilo, mas quando tudo dentro de você quer explodir e ainda assim você escolhe respirar e responder com clareza. O estoicismo ensina: quem domina sua língua, domina seu espírito. Sêneca dizia que devemos ter cuidado com o que dizemos, porque uma única palavra pode ser o começo de uma desgraça ou o início de uma cura. A diferença está no estado da mente que fala, do impulso ou da virtude, do ego ou da sabedoria, do caos ou da temperança. Respire antes de falar. Um segundo de pausa pode te poupar uma semana de arrependimento. Aprenda a observar sua emoção antes de expressá-la. Não por medo, mas por sabedoria. Sua voz é um instrumento sagrado. Use-a com intenção. Que cada palavra seja reflexo da pessoa que você está se tornando, não do trauma que ainda está curando. Quando sua fala é firme, clara e respeitosa, o mundo responde na mesma frequência. Não porque você exige, mas porque sua presença ensina. Número 7. O silêncio para lidar com o estresse e a ansiedade. Mas poucas vezes o usamos com intenção. Vivemos cercados de ruído, notificações, conversas constantes, pensamentos acelerados, distrações sem pausa. E no meio desse caos, o mais difícil é ouvir a si mesmo. É aí que o silêncio se torna um refúgio, um espaço sagrado onde podemos respirar, olhar para dentro e voltar ao centro. Você não precisa de horas ou retiros. Às vezes, bastam poucos segundos de silêncio real para mudar completamente o seu estado interno. Quando você está sob pressão, quando sente que tudo está te sobrecarregando, sua mente começa a correr sem controle. Você pensa em tudo que pode dar errado, em tudo que precisa fazer, no que deveria ter dito ou feito diferente. E nesse turbilhão mental, a última coisa que aparece é clareza. Mas se nesse momento você se permite pausar, ficar em silêncio, fechar os olhos por um instante e simplesmente estar presente, algo começa a mudar. O corpo solta tensão, a respiração fica mais profunda, o ruído mental perde força. O silêncio restaura. O problema é que muitas pessoas têm medo do silêncio, porque no silêncio não existem distrações. No silêncio aparecem as emoções que evitamos sentir. Mas é exatamente por isso que ele é necessário, porque somente quando temos coragem de ficar em calma conosco, começamos a entender o que realmente está acontecendo por dentro. E ao entender, recuperamos o poder de escolher como agir, em vez de reagir por impulso. Praticar o silêncio não é fugir do mundo, é se preparar para enfrentá-lo com mais força. É treinar sua mente para que, quando o estresse chegar, você não seja arrastado por ele. É ter uma âncora interna, uma pausa consciente, um lugar ao qual pode voltar mesmo quando tudo parece estar desmoronando lá fora. Porque quando você sabe estar em silêncio, o caos externo já não te controla. Você o observa, o entende e o atravessa. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos, e uma resposta sábia precisa de espaço. Marco Aurélio falava do retiro interior, um lugar dentro de nós ao qual sempre podemos retornar, independentemente do que esteja acontecendo fora. Esse lugar é o silêncio, não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio de consciência. Um silêncio que não é ausência, mas presença plena. Você está ali consigo, sem precisar dizer nada, apenas ouvindo, apenas observando, apenas sendo. Quando você pratica o silêncio em momentos de estresse, evita dizer coisas das quais se arrependeria depois. Evita decisões precipitadas e, acima de tudo, se conecta com uma parte sua que não está presa à emoção do momento. É como sair da tempestade por alguns segundos para observar a direção do barco, e só então assumir o leme com calma e propósito.
Você não precisa esperar estar sozinho numa montanha para praticar o silêncio. Pode fazer isso no trânsito, numa reunião tensa ou em casa enquanto todos falam. É fechar os olhos por 3 segundos. É respirar antes de responder. É ficar em silêncio antes de dar uma opinião que não acrescenta. É aprender a não preencher todos os espaços com palavras. Porque muitas vezes o que você mais precisa não é falar mais, é falar menos, ou simplesmente não falar. Faça do silêncio um hábito, não como punição, mas como autocuidado. Dedique pelo menos alguns minutos por dia a não fazer nada, não falar nada, apenas respirar. E nos momentos de maior ansiedade, lembre-se, o silêncio pode ser sua melhor ferramenta. Porque enquanto tudo queima ao redor, você pode ser o centro firme. A calma, a presença que transforma o ambiente, não reagindo, mas escolhendo. Quando você faz do silêncio um aliado, percebe que o controle emocional não é um talento, é uma habilidade, uma prática, uma decisão diária. Comece hoje, respire, cale-se por um instante, escute e deixe que o silêncio te ensine o que o ruído nunca conseguiu mostrar. Número 8. Não compartilhe seus medos mais íntimos. Não porque você precise aparentar força, mas porque há batalhas que se lutam melhor em silêncio. Os medos, quando ainda não foram curados, são sensíveis, são feridas abertas. E se você os expõe sem cuidado, entrega aos outros o mapa exato das suas vulnerabilidades. Nem todo mundo vai usar essa informação com maldade, mas mesmo sem intenção podem te ferir. Um comentário, uma expressão, uma brincadeira disfarçada de conselho. Tudo isso pode fazer um medo crescer em vez de enfraquecer. Falar sobre o que dói tem seu lugar, às vezes é necessário, mas nem todo ambiente é seguro e nem todas as pessoas merecem sua vulnerabilidade. Compartilhar sem filtro não é coragem. A verdadeira coragem é enfrentar o que te assusta sem precisar expor ao julgamento dos outros. Quando você fala de um medo antes de trabalhá-lo, corre um risco, o de transformá-lo em identidade. Quando você o repete, você o reforça. Muitas vezes falamos dos medos buscando alívio, compreensão ou conselho, mas se você não tem clareza interna, o que vem de fora pode confundir ainda mais. E o pior, quando você enfrenta esse medo novamente, já não carrega apenas sua própria voz, carrega também as opiniões externas. Uma frase dita por alguém, mesmo com boa intenção, pode ficar presa em você e, em vez de libertar, te limita. Por isso, guarde seus medos para territórios sagrados, para o diário, para o silêncio, para uma conversa com alguém que sabe ouvir sem julgar. Você não precisa expor suas fraquezas em toda conversa. Não precisa contar tudo para ser compreendido. Às vezes, o melhor é guardar silêncio, respirar e trabalhar por dentro. O estoicismo ensina que não devemos temer o que está fora do nosso controle, e que a verdadeira liberdade nasce do domínio de si mesmo. Marco Aurélio dizia que o que nos assusta não é o evento, mas a opinião que temos sobre ele. Se você muda a interpretação, o medo perde força. Mas isso é um processo interno, não um espetáculo público. Se um dia você falar sobre seus medos, que seja quando já os tenha enfrentado ao menos uma vez, quando já não fala desde a ferida, mas desde a cicatriz. Quando suas palavras já não forem "isso me paralisa", mas sim "isso me paralisava, mas estou superando". E isso muda tudo. Não tenha medo do silêncio enquanto cura. O silêncio é fértil, é nele que surgem respostas, é nele que você se ouve. É nele que entende a origem do medo e como libertá-lo. Quando você enfrenta um medo sozinho, você cresce, porque não precisou de testemunhas, porque foi você com você, e uma vitória assim, mesmo invisível, muda tudo. Então não exponha seus medos como se fossem identidade. Não os repita como se fossem verdade eterna. Observe, enfrente, trabalhe em silêncio, que seu crescimento não precise ser explicado. Que sua transformação seja tão profunda que fale sem palavras. Porque quando você vence o medo, você não precisa contar. Seu olhar mostra, sua energia mostra, sua vida mostra. E isso é força verdadeira. Número 9.
A recompensa imediata de falar sobre suas metas diminui a motivação para alcançá-las. A recompensa antecipada de falar sobre seus objetivos pode parecer inofensiva, até útil, mas na verdade pode ser um dos maiores sabotadores do seu progresso. Porque o simples ato de contar o que você pretende fazer já dá ao seu cérebro uma dose de dopamina. Você já sente como se tivesse avançado. Já se imagina lá, conquistando tudo o que disse, e naquele momento, sem perceber, sua mente começa a relaxar. Sua urgência diminui, porque de certo modo você já recebeu o prêmio, mesmo sem ter feito nada. Esse elogio antecipado, essa aprovação que recebe ao dizer: vou começar a treinar, vou lançar meu projeto, vou mudar minha vida, tem um efeito prazeroso, quase viciante, mas falso, porque ainda não há ação, ainda não há resultado. E mesmo assim você já está colhendo a sensação emocional de conquista. É aí que o perigo mora, nessa pequena satisfação momentânea que te faz sentir produtivo sem ter produzido nada. A ciência confirma isso. Estudos mostram que quando você compartilha suas metas e recebe validação por elas, os mesmos circuitos cerebrais ativados pela conquista real se acendem. Para o cérebro, é como se você já tivesse chegado. Como resultado, você se torna mais propenso a abandonar, menos comprometido, porque já recebeu parte da recompensa e agora o trabalho real parece distante, pesado e menos empolgante. Por isso é tão importante aprender a ficar em silêncio enquanto está construindo, a proteger seu processo, a não anunciar cada passo, não porque seja errado compartilhar, mas porque você precisa preservar sua motivação conectada ao progresso real, não à fantasia. O verdadeiro progresso é silencioso. Ele não busca aplausos, busca resultados, e isso é difícil numa época em que tudo se exibe, tudo se publica, tudo se compartilha. Vivemos com a sensação de que, se os outros não souberem o que estamos fazendo, não existe. Mas o seu desafio é outro: crescer no invisível, avançar em silêncio, se fortalecer sem plateia. Porque quando você não precisa da aprovação de ninguém para continuar, finalmente a vida passa a te pertencer. O estoicismo ensina que a virtude está na ação, não na aparência. Epicteto dizia que você não deve vangloriar-se, nem mesmo de suas boas ações. Deixe que elas falem sozinhas. Isso se aplica perfeitamente aqui. Não diga que está mudando, mude. Não anuncie seus planos, avance. Deixe que seu trabalho diário seja sua linguagem. Que seus resultados sejam sua apresentação, não promessas e discursos. Em vez de buscar aprovação rápida, crie o hábito de celebrar as pequenas vitórias silenciosas. Sorria para si quando cumpre algo que só você sabe o quanto custou. Esse é o tipo de recompensa que constrói disciplina, e não vício em aplausos. Se você quer resultados diferentes, precisa de um comportamento diferente. Então, da próxima vez que sentir vontade de contar seus planos, pergunte-se: estou falando porque já comecei ou porque ainda tenho medo de começar? Se for o segundo caso, silencie, foque, trabalhe. Deixe que o desejo se transforme em ação e que seus resultados cheguem antes das palavras. Falar pode esperar. Quando você alcança, não precisa explicar. Seu comportamento mostra. Sua energia revela. Sua vida confirma. Compartilhe apenas experiência vivida, não fantasia projetada. Porque o sucesso verdadeiro não precisa promessas. Precisa fatos. E fatos nascem do compromisso silencioso de quem avança, enquanto o mundo só vê calma. Número 10. Ser um bom ouvinte não é apenas uma habilidade social. É uma forma de presença. E num mundo onde todos querem falar, onde todos querem ser ouvidos, quem sabe calar para realmente escutar se torna magnético. Porque quando você escuta de verdade, faz algo raro, dá espaço ao outro, faz com que ele se sinta visto, ouvido, validado. E isso, embora pareça simples, é transformador. Escutar bem não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. É estar presente com atenção total. É olhar nos olhos, perceber o tom, captar entrelinhas e não pensar na resposta enquanto o outro ainda está falando.
Quando você faz isso, a outra pessoa sente. Ela percebe que sua voz tem lugar, que não está falando ao vazio. E quando isso acontece, um vínculo se cria. O erro de muitos é que eles não escutam. Eles apenas esperam sua vez de falar. Estão prontos para corrigir, aconselhar, contar sua história, mas não para acolher. Isso não é ouvir, é disputar atenção, e dá para perceber a diferença imediatamente. Quando você fala menos, transmite segurança, porque quem precisa falar o tempo todo para se provar, faz isso pelo medo de não ser o suficiente se ficar em silêncio. Mas quem tem coragem de ouvir transmite força interior, uma confiança silenciosa que não precisa se exibir. Estudos mostram que quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, seu cérebro libera oxitocina, a molécula do vínculo e confiança. Isso cria conexão profunda. O estoicismo também destaca isso. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão para ouvir mais e falar menos. Ouvir é humildade, é reconhecer que o outro também carrega sabedoria, que nem toda conversa precisa ser dominada. Como aplicar? Na próxima conversa, não interrompa, não complete frases, não aconselhe sem ser solicitado. Apenas ouça, observe o que acontece. A outra pessoa relaxa, se abre, confia. Talvez te conte algo que nunca disse a ninguém. Talvez te agradeça com o olhar, não com palavras. Porque ser ouvido é uma das necessidades humanas mais profundas, tão forte quanto ser amado. E quanto mais você praticar isso, mais perceberá uma verdade. Seu carisma aumenta não porque você diz coisas incríveis, mas porque faz os outros se sentirem incríveis com você. Não admiramos quem fala bem, admiramos quem nos faz sentir bem. Então escute. Escute com presença. Escute com intenção. Escute com o coração. Porque quem sabe ouvir, sabe conectar. E quem sabe conectar, deixa marca. Sem esforço, sem discurso. Apenas presença. Número 11. As palavras impulsivas causam arrependimento. Você sabe disso. Já viveu isso. Todos nós já dissemos algo que, no momento em que saiu da nossa boca, desejamos poder pegar de volta. Mas era tarde demais. A palavra já havia chegado ao outro. Já havia ferido. E mesmo que depois venha o pedido de desculpas, mesmo que o arrependimento seja verdadeiro, as palavras já fizeram o seu trabalho. Porque palavras não desaparecem. Elas ficam, marcam, se repetem na mente de quem ouviu e muitas vezes também na sua. Por isso, aprender a se deter antes de falar não é um luxo, é uma necessidade. Dizer a primeira coisa que vem à cabeça pode parecer honestidade, transparência, eu só falo o que sinto. Mas muitas vezes não passa de uma descarga emocional sem direção. Não é clareza, é reação. Não é verdade, é impulso. E quando você fala a partir desse lugar, você não está comunicando, você está destruindo. Porque aquilo que é dito com raiva, mesmo quando tem um ponto válido, perde valor. Aquilo que é dito para ferir, mesmo quando contém verdade, deixa de ser útil. E aquilo que é dito sem pensar muitas vezes se torna um eco amargo que te acompanha por anos. Uma conversa tensa não precisa virar um campo de batalha, mas para isso você precisa prática, precisa daquele pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. A regra dos 5 segundos, respire, sinta a emoção e não responda a partir dela. Porque nesses 5 segundos, você está decidindo quem está no comando, o impulso ou a consciência, o ego ou a sabedoria, ferir ou construir. E essa escolha, apesar de parecer pequena, pode ser a diferença entre uma relação saudável e uma relação quebrada, entre um conflito passageiro e uma guerra emocional sem fim. Quando estiver no meio de uma discussão e sentir que as palavras estão prontas para explodir como uma avalanche, pare ali, respire, pergunte-se, isso que vou dizer realmente ajuda? Vai somar ou apenas descarregar minha raiva? Vou me orgulhar dessas palavras amanhã? Se a resposta for não, escolha o silêncio. Às vezes, o silêncio, mesmo desconfortável, é a maior prova de autocontrole. E esse autocontrole é uma forma de respeito ao outro,
mas principalmente a você mesmo. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros fazem ou dizem, mas controlamos como escolhemos responder. Sêneca dizia: a raiva, mesmo breve, é uma forma de loucura, e ele tinha razão. Falar com raiva é permitir que a emoção mais destrutiva assuma o volante. E ninguém navega bem na tempestade quando entrega o timão ao impulso. Mas você pode treinar algo diferente. Pode aprender a se observar, a reconhecer o fogo interno, e não deixá-lo virar palavras que machucam. Não se trata de reprimir o que sente, mas de canalizar com inteligência. De escolher quando e como falar para que suas palavras tenham impacto, não destruição. Porque você pode estar certo, mas se diz isso da pior maneira, perde a razão. E se fere alguém importante nesse processo, vencer a discussão não vale nada. Lembre-se, existem palavras que quebram algo dentro de alguém e que nenhum desculpa conserta. Da próxima vez que sentir que vai explodir, pare um instante mais, respire. Observe a situação de fora. Pergunte-se: quem quer falar agora? Meu ego ou minha parte mais sábia? Porque quando você fala a partir da sabedoria, suas palavras curam. Quando fala do impulso, muitas vezes só abre feridas. Falar com clareza, respeito e intenção não é fraqueza, é maestria emocional. É uma disciplina que não se aprende em um dia, mas que transforma tudo. Então treine. Faça desses 5 segundos uma pausa sagrada, um escudo contra o arrependimento. Porque quando você aprende a controlar suas palavras, aprende também a controlar sua energia. E o que você não destrói com a boca, você pode salvar com sua presença. Número 12. O perigo da validação externa é mais real do que você imagina. Pode parecer inofensivo compartilhar seus planos, falar dos seus sonhos, mostrar o que está fazendo. Mas quando você faz isso a partir da necessidade de aprovação, está entregando seu poder. Está colocando sua motivação nas mãos dos outros, e isso é perigoso, porque nem todos vão entender sua visão, nem todos vão te apoiar. Alguns vão questionar, outros vão comparar, e alguns, mesmo em silêncio, vão sentir inveja. E se você ainda não está forte por dentro, tudo isso te atinge, te paralisa, te faz duvidar de si mesmo. Quando você depende da validação externa, suas decisões perdem firmeza porque já não está agindo pelo que sabe ser certo, mas pelo que acredita que os outros vão aprovar. Você começa a viver para agradar, para impressionar, para ser aceito, e aí, sem perceber, se desconecta de si mesmo, porque tudo passa a girar em torno das reações externas. Você já não se pergunta: isso faz bem para mim? E sim, isso vai parecer bom para os outros? E isso tem um custo alto. Quando você não recebe o aplauso que esperava, perde motivação. Quando alguém critica, retrocede. Quando ninguém celebra, duvida. E então começa a pensar que talvez não devesse tentar, que talvez não esteja pronto, que talvez seja melhor esperar. Mas o problema não é falta de preparo. O problema é estar abastecendo sua jornada com um combustível que não é seu. A única motivação que realmente te leva longe é a que nasce por dentro, a que não precisa de testemunhas, a que não desaparece com críticas, nem depende de elogios para existir. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia social mostram que pessoas dependentes de validação externa são mais ansiosas, menos consistentes e muito mais vulneráveis ao estresse, porque vivem tentando agradar, tentando não errar, tentando ser aceitas. Isso cansa, isso sufoca, isso trava seu crescimento, impede que você arrisque, que explore, que seja autêntico. Por isso é tão importante aprender a trabalhar em silêncio, a tomar decisões sem pedir opinião, a confiar no seu próprio critério. E se em algum momento você precisar de orientação, que seja de alguém que já percorreu o caminho, alguém que respeite sua jornada, que fale a partir da experiência, não da crítica vazia, e apenas quando você pedir, não quando você ainda está aprendendo a dar os primeiros passos. O estoicismo ensina que devemos agir com virtude, não para agradar os outros. Sêneca dizia: quem vive para o julgamento dos outros jamais será livre, porque sempre irá mudar de direção conforme o vento da opinião alheia. Mas você não está aqui para ser aprovado. Você está aqui para ser fiel ao seu caminho. E isso só é possível quando você se liberta do peso do olhar dos outros.
Faça o que tem que fazer, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém veja. Porque quando você faz por convicção e não por aplauso, sua energia muda. Você deixa de agir a partir da carência e começa a agir a partir da certeza. E isso se nota, se sente, se transmite, sem explicações. Você não precisa anunciar cada passo, não precisa compartilhar cada meta. O que você precisa é agir, focar, persistir, ser coerente. E pouco a pouco, seus resultados falarão por você. Se a validação externa vier, será consequência, não necessidade. E se não vier, tudo bem, porque você já se validou com seu esforço, sua disciplina e sua constância. Então comece a agir sem pedir permissão, sem buscar aplausos. Apenas faça, faça com firmeza, com intenção, com propósito. E a cada dia que avançar, mesmo que ninguém veja, lembre-se, seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você faz quando ninguém está olhando. É aí, exatamente aí, que nasce a verdadeira liberdade. Número 13. A importância de escolher com sabedoria com quem você compartilha seus planos. Escolher com sabedoria com quem você compartilha seus planos pode fazer toda a diferença entre avançar com clareza ou terminar cheio de dúvidas. Nem todo mundo está qualificado para te dar uma opinião. Não porque não sejam inteligentes, nem porque não tenham boas intenções, mas porque simplesmente não compreendem sua visão. E quando você compartilha algo delicado, algo que ainda está começando a ganhar forma dentro de você, precisa protegê-lo, porque aquilo que ainda é semente não deve ser exposto ao vento de qualquer comentário. Existem pessoas que, sem perceber, podem plantar mais dúvidas do que certezas. Dão conselhos a partir dos próprios medos, das próprias limitações. Projetam em você aquilo que elas não tiveram coragem de fazer. Dizem, isso não funciona. Isso não é seguro. É melhor algo estável. Não porque queiram sabotar você, mas porque não conseguem enxergar o que você vê. E se você ainda não está forte internamente, acaba acreditando. Acaba mudando o rumo só para se ajustar às ideias delas. Mas lembre-se, quem não compartilha sua visão não pode te guiar até ela. Por isso é tão importante ser seletivo com as vozes que você escuta. Se for pedir conselho, que seja alguém que já percorreu um caminho parecido, alguém que não fala só da teoria, mas da experiência. Alguém que entende o sacrifício, o risco e a visão de longo prazo. Não aquele que julga da zona de conforto, mas o que respeita a partir da compreensão. Essa diferença muda tudo. Um conselho errado pode atrasar anos de avanço. Uma crítica mal colocada pode plantar uma insegurança que dure meses. Não compartilhe seus planos com qualquer pessoa só para desabafar. Não busque aprovação onde você já sabe que não vai encontrar. Porque muitas vezes uma conversa aparentemente inocente se transforma em ruído interno. E o ruído é o pior inimigo da ação. Uma única opinião desnecessária pode fazer você duvidar de algo que antes estava claro. E se essa dúvida não for enfrentada, pode te desconectar do impulso inicial. O estoicismo ensina a manter o foco no que depende de você. E seus planos, suas decisões, seu caminho, são sua responsabilidade. Marco Aurélio escrevia que a opinião dos outros não tem poder sobre você, a menos que você a entregue. Você não precisa da aprovação de todos. Você precisa de clareza. E a clareza nasce do silêncio, da reflexão, de estar cercado de pessoas que somam, não que te sobrecarregam com confusão. Proteja sua visão. Fale dela apenas quando o terreno for fértil, quando você souber que aquela pessoa não só vai ouvir, mas vai compreender. E se não houver ninguém assim ao seu redor, tudo bem. Você pode avançar sozinho. Pode construir em silêncio até que o resultado fale por você. Porque às vezes o maior ato de sabedoria é calar até estar pronto para mostrar o que fez. E quando decidir se abrir, faça isso com intenção. Busque crítica. Sim, mas que seja construtiva. Não procure ouvir o que te agrada, mas o que você precisa saber. Mas aprenda também a filtrar. Nem todo conselho serve para você. Nem toda opinião merece sua atenção. Aprenda a ouvir sem absorver, agradecer sem incorporar, pegar o útil e deixar o resto.
Quando fizer isso, seu caminho ficará mais firme. Você ficará mais imune ao ruído externo. Tomará decisões com mais confiança e avançará com uma energia diferente. Não a de quem busca a aprovação, mas a de quem tem uma visão e sabe onde está indo. Porque quando você escolhe bem quem escuta, também escolhe bem para onde vai. E isso economiza tempo, frustração e mantém você focado. Então, proteja sua visão. Não a exponha a quem não pode sustentá-la. Compartilhe apenas com quem entende o preço de construir algo do zero. E se surgir dúvida, volte ao silêncio. É nele que sempre estará a clareza que o mundo tenta roubar. Número 14. O silêncio é uma ferramenta de poder, não de submissão, não de passividade, mas de autodomínio, porque quem sabe quando calar demonstra que não precisa preencher o espaço para se sentir seguro. Não busca validação através de palavras, não disputa atenção, simplesmente está. Observa, escuta, pensa e quando decide falar, suas palavras têm peso, porque ele não fala por impulso, fala com intenção. E isso, em um mundo cheio de ruído, é poder. Há pessoas que falam sem parar, que não suportam um segundo de vazio, que sentem que, se não disserem algo, perdem controle, relevância, presença. Mas isso não é força, é ansiedade disfarçada. Falar sem pensar é fácil, mas conter-se, escutar sem interromper, resistir ao impulso de sempre ter a última palavra, isso exige um nível de consciência que poucos desenvolvem. O silêncio bem usado impõe mais respeito do que um grito. Ele transmite mais presença do que uma explicação longa e defensiva. Em momentos de tensão, numa discussão, numa situação complicada, o silêncio é sua melhor defesa. Quando tudo queima ao redor e você escolhe não reagir impulsivamente, você envia uma mensagem: eu estou no controle. Não minhas emoções. Não a provocação externa. Eu. Falar no impulso pode parecer libertador no momento, mas muitas vezes deixa cicatrizes difíceis de reparar. O silêncio, ao contrário, te dá tempo, te dá espaço mental, te dá clareza, e a partir disso, você pode decidir, vale a pena responder, ou é mais sábio permanecer em silêncio. Não se trata de reprimir, se trata de escolher. Nem tudo merece resposta, nem todo comentário precisa de réplica. Às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é olhar, respirar e continuar em silêncio. Isso desconcerta, isso desarma, isso diferencia. Num mundo onde todos competem para falar, quem sabe calar se destaca. Sua presença fala por ele. O estoicismo deixa isso claro. A verdadeira força está no domínio de si mesmo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, lembra-te de que é o teu julgamento que te afeta e não a ação do outro. Controle o teu julgamento e o dano desaparece. O que isso significa? Que quando alguém te provoca e você reage no impulso, já perdeu. Mas quando observa em silêncio, sem responder, você mantém seu poder, não o entrega a ninguém. E quando você cultiva esse autocontrole, os outros percebem, passam a tratá-lo de forma diferente, porque entendem que com você não se joga, que você não perde o centro, que suas palavras não são baratas, por isso têm valor. Aprendem que seu silêncio não é ignorância, é estratégia. Como aplicar? Da próxima vez que sentir vontade de se defender, de explicar demais, de corrigir alguém, respire. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Observe seus pensamentos. Você quer responder ou reagir? O que você dirá soma algo ou é apenas descarga emocional? Se não acrescenta, não diga. Escolha o momento. E quando falar, fale com firmeza, com intenção, com propósito. Assim, suas palavras ganharão respeito. O silêncio também te conecta consigo mesmo. Dá espaço para ouvir sua intuição, para entender o que realmente sente, para organizar seus pensamentos. Quanto mais pratica isso, mais tua energia muda. Sua paz interna se fortalece. Você deixa de reagir ao mundo e passa a responder apenas quando você decide. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria em ação.
é uma forma de proteger sua energia, sua mente e seu tempo. E quando você aprende a usá-lo como ferramenta, ele se torna uma evidência clara da sua evolução. Então pare de achar que precisa falar sempre. Deixe o silêncio trabalhar por você, porque às vezes o impacto mais poderoso não está no que você diz, mas no que escolhe não dizer. Número 15. Reescreva sua história e mude sua realidade. Porque cada palavra que você usa para falar de si mesmo, cada pensamento que repete, cada frase que lança ao mundo está construindo uma narrativa, uma história que, mesmo sem perceber, se torna a base sobre a qual você age, decide e vive. Se o tempo todo você diz, eu sempre falho, eu não sou bom nisso, eu nunca tenho sorte, não é só que você está dizendo, você está criando, você está reforçando essas rotas neurais no cérebro como um caminho que fica mais fácil de percorrer cada vez que você passa por ele. E essa história, mesmo que doa, se torna familiar. Você se acomoda nela porque é o que conhece. Mas só porque algo foi verdade uma vez, não significa que precisa continuar sendo. Você pode reescrever, você pode escolher outro roteiro, pode mudar a forma como se narra. E quando faz isso, tudo começa a mudar, porque sua mente se ajusta às novas palavras que você usa, e com isso suas emoções, decisões e ações também mudam. Isso não é magia, é neurociência. A repetição de pensamentos negativos e autolimitantes fortalece conexões cerebrais nessa direção. Por isso, quanto mais você fala sobre seus problemas, mais gigantes eles parecem. Quanto mais se define pela falta, mais difícil se torna sair dela. Mas quando você muda sua linguagem, quando começa a falar em presente positivo, quando diz, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou me reconstruindo, você abre novos caminhos, você treina seu cérebro para enxergar novas possibilidades. Não se trata de fingir que tudo está bem, não se trata de negar dor ou desafios, se trata de não morar neles, de não repetir a mesma história tantas vezes até transformá-la em identidade. Trata-se de se narrar a partir da esperança, da intenção, do progresso. Você pode falar do seu passado sem transformá-lo na sua prisão. Pode reconhecer o que viveu sem se definir por isso. Porque a sua história não termina no que aconteceu com você. Ela começa no que você decide fazer com isso. Comece prestando atenção às palavras que usa quando fala consigo mesmo, quando está sozinho, quando enfrenta um desafio, quando olha no espelho. Você fala com compaixão ou com julgamento? Está se construindo ou se sabotando? A linguagem molda a percepção, e a percepção molda as ações. Então, se quer mudar sua realidade, mude sua narrativa primeiro. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece fora, mas controlamos como interpretamos. Marco Aurélio escreveu, se algo te aflige, não é o evento em si que te causa dor, mas a percepção que você tem dele. E você tem o poder de mudar essa percepção. Mudar sua história não é ignorar a realidade. É escolher o ângulo através do qual você a vê. É escolher uma perspectiva que te fortaleça em vez de te afundar. Fale sobre o que você está criando, não apenas sobre o que está sofrendo. Fale das suas metas, dos seus hábitos, do seu compromisso, não para se exibir, mas para treinar sua mente a focar na direção certa. Porque se você só repete problemas, sua energia vai para lá. Mas se repete possibilidades, sua energia também se alinha a elas, e energia alinhada cria resultados. Faça o exercício todos os dias. Corrija seu discurso interno como corrigiria o rumo de um barco. Se ouvir a si mesmo dizendo, eu não consigo, troque por ainda não domino, mas estou tentando. Se perceber dizendo, sempre dá errado para mim, troque por cada vez estou aprendendo a fazer melhor. E repita, mesmo que não acredite no início, porque você está plantando sementes, está construindo novas rotas. Com o tempo, caminhará com naturalidade por caminhos que hoje parecem impossíveis. Sua história não está escrita em pedra. Você pode reescrevê-la com cada pensamento, cada palavra, cada ato de consciência. E se fizer isso todos os dias, chegará um momento em que olhará para trás e perceberá, tudo mudou.
Não porque o mundo se transformou, mas porque você decidiu contá-lo de outra forma. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Isso mostra seu compromisso com mudança, evolução e consciência. Agora selaremos essa decisão. Comente abaixo: a partir de hoje, falo apenas para avançar. Sou estoico. Faça isso para gravar na mente. Faça isso para mostrar ao seu subconsciente que você está falando sério, porque cada palavra conta, e você já não fala só para preencher espaço. Você fala para construir sua vida. Continue. Avance. Cresça. Isto está apenas começando.